Olá, 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 professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, passando hoje para lhe trazer uma questão bastante interessante. Nós vamos falar sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Mas antes de evoluirmos sobre esse sentido, eu gostaria de pedir para você curtir o nosso vídeo, deixa o like aí para auxiliar o professor na divulgação desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com um amigo, com alguém que esteja prestando concurso e cai a nossa Lei 8625, tá bom? Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e também assine o sininho aí que tá logo aqui embaixo para você receber as novidades do nosso canal, beleza? Além disso, vai ter um link aqui embaixo para você acessar o nosso canal do Telegram. É um canal do Telegram do professor Irineu, onde eu mando para você novidades sobre concurso, mando para você as informações das disciplinas das quais eu leciono, tá bom? Tranquilo? Vamos lá então. Primeira consideração que nós vamos fazer sobre a nossa Lei Orgânica Nacional é que esta Lei Orgânica, ela é nacional, ela é a mesma para todos os ministérios públicos dos estados, tá bom? Então o nosso legislador, ele tinha um receio muito grande que cada um dos estados estruturasse-se de uma forma diferente. Então surgiu a Lei Orgânica Nacional para dizer qual é o mínimo de estrutura e o mínimo de regras que cada um dos ministérios públicos estaduais tem que delimitar, tá bom? Agora perceba, a nossa Lei Orgânica Nacional, ela traz esse mínimo, sendo que, por vontade do próprio MP do Estado, por ato do seu Procurador-Geral de Justiça, o famoso PGJ, ele vai pegar esse conteúdo da lei e ele vai levar à Assembleia Legislativa Estadual para trazer as peculiaridades de cada um dos órgãos e ampliar as regras disciplinadas pela nossa Lei Orgânica Nacional. Então, não é raro você verificar que um estado, determinado estado, além de seguir a 8625, que é a nossa Lei Orgânica Nacional, ele também se depara com a necessidade de atender diversas questões relacionadas aí à lei estadual, a uma lei complementar, uma lei ordinária, dependendo de como ele for organizado. Então, se você está prestando concurso para o MP estadual, dê uma olhadinha no seu edital, certamente ele vai te cobrar a lei estadual que regula aquele Ministério Público que você está se dedicando, tá bom? Então, aqui a nossa Lei 8625, ela vai ser focada numa esfera geral, que é utilizada aí para os nossos concursos. Segunda informação aqui que passa a ser bastante relevante para você que está se dedicando para o concurso. Esta norma, Lei Orgânica Nacional, não é aplicada ao MPU, tá bom? O Ministério Público ele possui uma outra lei orgânica, que é chamada Lei Orgânica Nacional, do qual vai delimitar aí toda a estrutura do Ministério Público da União e todas as suas divisões, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e outras divisões que para nós aqui não é o objeto de estudo, mas o professor vai colocar aí na pauta de gravação num outro momento, eu divulgo para você aí no nosso canal, tá bom? Vamos dividir a nossa aula por capítulos para facilitar aí o estudo e análise desse conteúdo. Vamos iniciar aqui falando do capítulo 1, que trata das disposições gerais. E de início já você vai perceber que nós começamos com um dispositivo que ele é extremamente importante e peço para você aí fazer o asterisco vermelho nesse conteúdo. Vamos lá. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui na questão do Ministério Público, o MP ele é um órgão permanente. Então, uma vez que ele foi criado, uma vez que ele foi estruturado, ele vai seguir e vai desenvolver aí todas as suas delimitações. A origem histórica do Ministério Público, ela surge, na verdade, no direito francês, no período das monarquias francesas, onde o parquet, que era o nome que você utiliza assim, no direito francês, ele era o conselheiro do rei. Então, não raras vezes, você via o rei em algum momento ali atendendo os seus súditos e eles ficavam com alguma dúvida, ele queria ir a opinião de alguém, ele baixava ali até o parquet e o parquet cochichava em seus ouvidos, tá bom? Tanto que até hoje, se você olhar no Tribunal do Júri, o nosso membro do Ministério Público, ele vai sentar à direita do nosso julgador, tá bom? Lembrando aqui, recente decisão do STF, não é inconstitucional o fato do Ministério Público sentar à direita do nosso magistrado, tá bom? Uma vez que remete-se aí a questões históricas, tá bom? Vamos lá, segunda questão aqui. O Ministério Público é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado.
E aqui temos um ponto bastante importante para você, de lembrar que o Ministério Público ele não faz parte dos três poderes, então ele não é executivo, ele não é legislativo, ele não é poder judiciário, mas ele faz parte da estrutura estatal. E quando eu digo estatal aqui é no sentido de compor o Estado brasileiro. O Ministério Público é um órgão estatal, ele faz parte da estrutura do Estado, mas ele não é nenhum dos poderes. Então, desencana, o Ministério Público não faz parte dos poderes, em especial, e aqui uma pegadinha de prova, no sentido de falar que o MP faz parte do Poder Executivo. Não o faz, isso é mentira. Segunda questão, o Ministério Público não é um quarto poder, então o MP ele não cria-se uma outra figura de poder por uma questão muito simples, não foi vontade do constituinte originário trazer ao Ministério Público um quarto poder, tá bom? Então, o Ministério Público, assim como outras instituições, ele é visto como um órgão essencial à função jurisdicional. A função jurisdicional do Estado, ela é exercida pelo Poder Judiciário enquanto função preponderante, no sentido de que o Poder Judiciário, ele deve, por consequência, desenvolver a aplicação do direito ao caso concreto. E o nosso constituinte falou, olha, o Ministério Público é um dos órgãos essenciais à função jurisdicional do Estado. Ou seja, o próprio Ministério Público, assim como a advocacia, assim como as defensorias, assim como as procuradorias, aqui as procuradorias que vão defender o Estado no sentido de administração pública, a AGU, a questão da PGE, a questão da PGM, fazem parte das funções essenciais da administração da justiça. Ou seja, sem ela, o Poder Judiciário não consegue desempenhar a sua função. E você percebe que ao longo das nossas aulas, nós vamos trazer diversas circunstâncias onde o Ministério Público exerce um papel importante. Por exemplo, na questão das varas de infância e juventude, o MP é guardião da criança e adolescente, na questão dos silvícolas, dos índios, o Ministério Público ele vai fazer a defesa judicial dos índios, nós temos aí na questão penal o papel importante do MP enquanto titular da ação penal. Então você percebe que sem o MP, o judiciário não consegue exercer a sua função jurisdicional, tá bom? Além disso, nós temos aqui 3 incumbências ao Ministério Público. Quais são? Primeiro, a defesa de uma ordem jurídica. Segundo, a defesa de um regime democrático. E terceiro, a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então vamos lá. A defesa da ordem jurídica, quando nós falamos aqui ao Ministério Público, ele não quer saber se a ordem jurídica está certa ou errada, ele simplesmente vai defender a ordem que foi criada. E essa ordem criada por nós, ela consta dentro da Constituição de 1988, onde nós traçamos aí a República Federativa do Brasil com todas as suas minúcias, tá bom? Um segundo ponto aqui que é de salutar, o Ministério Público ele vai defender aquilo que nós chamamos de regime democrático. Perceba que a democracia não é um sistema perfeito, mas ela é o melhor que a humanidade conseguiu desenvolver, no sentido de que o ser humano ele vai escolher aquelas pessoas que estarão à frente da gestão da administração pública. Então, pouco importa os resultados do pleito eleitoral, se foi esquerda, se foi direita, se foi uma gestão centro, o Ministério Público não se importa, porque ele não se envolve com a questão partidária, político-partidária, mas ele vai defender que seja aplicado as regras do regime democrático, tá bom? E terceiro, mas não menos importante, o Ministério Público também vai defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós não vamos aprofundar na nossa aula o que é o interesse social, individual e indisponível, porque não é nossa pretensão aqui falar dessa questão, mas de uma forma muito singela, tá bom? E perceba, existe um caminhão de informações que devem ser esclarecidos, mas não é o objeto da nossa aula, porque nós vamos falar de lei orgânica, mas os interesses sociais e individuais indisponíveis, eles podem ser vistos também como os direitos difusos e coletivos. E aqui, só para fins de prosseguimento da nossa aula, eu cito para você o direito do consumidor, o direito ambiental, que envolve aí uma N número de informações das quais o Ministério Público ele passa a defender, tá bom? Questão bastante importante para você logo no nosso artigo 1º, e vamos lá para o nosso parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1º, ele fala: são princípios institucionais do Ministério Público. Primeiro,
a unidade. Segundo, a indivisibilidade. E terceiro, o princípio da independência funcional. Vamos lá. Esses três princípios, eles são sinônimos de princípios que caem na sua prova. Por óbvio, a nossa lei orgânica ela não tirou isso do nada, ela foi buscar inspiração nos textos constitucionais, onde a Constituição Federal traz esses três princípios também como sendo os princípios institucionais da MP. Vamos lá, primeiro é a unidade. Unidade. O Ministério Público ele é um órgão único, ele é um órgão único. E você, nesse momento, olha e fala, mas espera aí, professor, quando eu vou olhar o anagrama do MP, eu tenho o MPU, eu tenho o MPE. O MPU, o Ministério Público da União, ele vai ter o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Território. No MP do Estado, cada Estado vai ter a sua pequena estrutura do MP, mas como assim ele é um órgão único? Exatamente isso. O Ministério Público, em que pese existir uma divisão das matérias, dos assuntos pelos quais o Ministério Público trabalha, em que pese ter essa pluralidade de atuação dentro do Ministério Público, ele é visto como um órgão único, gerido pelo mesmo chefe. Então, no caso do MPU, ele é gerido pelo PGR, Procurador-Geral da República, ao passo que o MP do Estado, ele é motivado, ele é movido pelo, ele é chefiado pelo PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então, bastante atenção aí com esse conteúdo para você não se deparar com pegadinhas. Então, a divisão que o Ministério Público faz em diversas áreas, MPF, MP, MPT e etc., é uma divisão meramente administrativa, com a pretensão de auxiliar aí o nosso órgão a atingir a sua finalidade, tá bom? Vamos lá. Segunda figura aqui é a indivisibilidade. A atuação dos membros do Ministério Público, ela não é reportada ao membro, mas sim reportada à própria instituição. Então, só uma questão de ordem aqui. Quando nós falamos aqui membro do Ministério Público, eles são promotores ou procuradores, tá bom? Promotor de justiça ou procurador de justiça ou procurador da República, dependendo da esfera do MP que você estiver. Então, esses membros do Ministério Público, eles vão trazer para nós aí uma questão bastante interessante, pois não importa quem é o membro, não importa a questão do membro do Ministério Público, mas o que importa é que ele age em nome da instituição. Então, o membro do Ministério Público, ele vai atuar em nome da instituição Ministério Público e não em nome próprio, tá bom? A consequência direta disso aqui é uma questão muito legal, muito bacana, é que os membros do Ministério Público podem ser substituídos um pelos outros, tá bom? Então, o membro do MP pode ser substituído de um por outro sem grandes problemas. Lembrando, e me dá alguns minutinhos aqui, o professor já vai te explicar isso aqui, e eu vou até compartilhar aqui, ó, novamente a nossa tela, onde eu vou abordar com você o princípio do promotor natural. Princípio do promotor natural é um princípio que é bastante relevante aí dentro do nosso texto constitucional, tá bom? Então vamos lá. O princípio da indivisibilidade, ele traz a possibilidade do membro do Ministério Público ser substituído de um por outro sem grandes considerações, seguindo tão somente as regras previstas dentro da nossa lei orgânica e demais normas internas que regem o Ministério Público, tá bom? Então, ponto importante. E a nossa terceira e última princípio aqui é o princípio da independência funcional, onde no exercício de sua função institucional, e aqui é importante lembrar que a sua função de titular da ação, titular de defesa dos interesses sociais, interesses coletivos, agindo no dia a dia de sua função, o Ministério Público ele não deve seguir absolutamente nada, ele não tem uma regra previamente estabelecida, ele não tem um comportamento do qual, dentro do seu processo, ele deve a convicção, ele deve obrigação. Na verdade, o Ministério Público ele vai dever obediência tão somente àquilo que ele realmente acredita. Ele vai dever obediência àquilo que ele acha como certo. Então, a única coisa que vincula a uma posição funcional do Ministério Público é a sua consciência, a sua opinião sobre isso ou aquilo. Então, perceba, quando você for estudar a nossa lei orgânica e outras normas que regem o Ministério Público, fatalmente você vai cair em situações, mas espera aí, por que eu não posso obrigar o promotor a adotar esta ou aquela postura? E a resposta aqui é muito simples. Por quê? Porque eu não posso ofender o princípio da independência funcional. O MP, ele não é obrigado a seguir essa ou aquela posição que foi previamente constituída ou que foi previamente elaborada, tá bom? Agora vamos lá.
A nossa última questão aqui é falar desse princípio do promotor natural. Vamos lá. O princípio do promotor natural, ele surge dentro da nossa Constituição Federal de 1988, no momento em que o nosso constituinte originário, ele traz para nós a elaboração do juiz natural. Olha que legal. Quando você olha o inciso que fala do juiz natural, a nossa Constituição fala assim, ó, ninguém será processado e nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ora, se você não vai ser sentenciado pela autoridade competente, surge para nós o princípio do juiz natural. Mas você não será processado senão pela autoridade competente. Ora, processado pela autoridade competente, nós vamos ter o desdobramento aqui do princípio do promotor natural. Então, quem é o promotor natural? O promotor natural é o membro do Ministério Público revestido de suas funções institucionais que foi designado para atuar diante daquela determinada comarca, diante daquela determinada vara, do qual ele tem as suas funções previamente estabelecidas na lei orgânica. Então, o promotor natural é aquele que foi designado seguindo as regras da lei orgânica, tá bom? Esse é o promotor natural. Lembrando que o promotor de exceção, que é o oposto aí do promotor natural, que é aquele promotor designado para atuar em um caso ou em uma circunstância específica, ele é admitido no nosso ordenamento jurídico, mas eu peço para você acompanhar as nossas aulas onde o professor vai falar disso para ti, onde é um momento muito delicado, é um momento muito complexo, onde o professor vai esclarecer essa questão. Então a regra é que nós não admitimos o promotor natural. Então, se você for em qualquer um dos prédios do Poder Judiciário, certamente você vai se deparar com um promotor natural. Não importa se é Justiça Estadual, se é Justiça Federal, se é Justiça do Trabalho, você vai ter a figura do promotor natural, que é o promotor designado seguindo as regras da sua respectiva função, tá bom? Tranquilo? Então, esse bloquinho de hoje aqui, nós vamos encerrar o nosso conteúdo para cá. Acompanhe aí os próximos conteúdos do nosso canal, onde você vai ter acesso aí às demais partes relacionadas à nossa lei orgânica do Ministério Público, tá bom? Curtiu o nosso vídeo? Deixa o like, compartilha aí o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e também não esquece de assinar o sininho aí, clicar no sininho para você receber as novidades do nosso conteúdo. Beleza? Então, forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!